pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. E hoje iremos falar sobre síndrome do comer noturno. Então hoje iremos explorar tudo sobre este assunto. No último episódio, se você não acompanhou, falamos sobre transtorno alimentar restritivo evitativo. É só voltar a um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Então, vamos dar início ao bate-papo de hoje. Então, iremos falar sobre síndrome do comer noturno. Sabe aquela fome que aparece à noite? Mesmo que você tenha jantado bem, ela é até normal, desde que seja controlável, esporádica e não obsessiva. Mas quando a fome vira uma fome gigante, uma fome de dragão, e você não consegue controlar, então pode ser que você tenha uma condição que chamamos síndrome do comer noturno ou síndrome alimentar noturna. Então, a síndrome do comer noturno foi identificada pela primeira vez lá nos anos 50. Ela acontece quando uma pessoa tem a necessidade incontrolável de comer no período da noite e pode chegar a ser fisicamente incapaz de dormir ou voltar a dormir até que se alimente. A síndrome do comer noturno se caracteriza por um atraso no padrão alimentar devido a alterações neuroendócrinas que geram um caos no ritmo circadiano da alimentação. Iremos falar melhor sobre isso lá na frente. A pessoa ela fica com mais fome à noite porque seus hormônios relacionados à fome e à saciedade, eles ficam desregulados à noite. Então, isso quer dizer então que a fome dela aumenta muito durante a noite. Dessa forma, ao comer durante a noite, isso ajuda o indivíduo com um transtorno a se sentir mais calmo. Tá? Para que alguém seja diagnosticado com síndrome do comer noturno, esses episódios devem acontecer em total estado de consciência, diferenciando-se de um caso de sonambulismo, tá? Ou outros transtornos alimentares noturnos. Outra diferença está na necessidade. Enquanto o sonâmbulo ele come sem motivo aparente, quem tem a síndrome do comer noturno realmente precisa ingerir algo para cair no sono ou então possivelmente passará a noite em claro. Rômulo, e como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da síndrome do comer noturno é feito de maneira clínica e se baseia-se na presença de uma série de sintomas. O mais importante deles é a hiperfagia noturna, ou seja, comer grande quantidade de alimentos à noite, caracterizada pela ingestão elevada total de alimentos no período da noite, podendo chegar até 50% de tudo que é consumido ao longo do dia. A pessoa ela pode ou não despertar no meio da madrugada para comer. Neste caso, para ser considerada hiperfagia noturna, os episódios devem acontecer ao menos 2 vezes por semana. Os critérios para diagnóstico da síndrome ainda não estão claramente definidos. Existem alguns sinais e sintomas importantes para caracterizá-la, tá? Embora sejam provisórios, tá? Alguns atores têm alguma divergência aí. Então, a primeira característica seria a anorexia matinal. Então, a ausência de apetite pela manhã, sem vontade de se alimentar ou fome desde o café da manhã até a hora do almoço. Episódios devem acontecer pelo menos 4 vezes durante a semana. Então, a segunda característica seria insônia. Então, a pessoa ela tem tanto a dificuldade para dormir, quanto a dificuldade em permanecer dormindo, tá? Então, pode ser considerado comportamento, então, característico a síndrome do comer noturno. Bom, temos outra característica que seria a necessidade de alimentação noturna, tá? Mais do que a fome ocasional, nesse caso, no meio da madrugada, acontece, tá? Ou entre o jantar e o sono. E pessoas com síndrome do comer noturno têm um desejo quase obsessivo em ingerir algum alimento durante esse período. Em muitos casos, ela não é capaz de dormir se não comer, tá? Alguma literatura diz que, nesse caso, poderia ser caracterizada a pessoa que comesse depois das 19 horas. Tem alguns outros autores que dizem que depois do jantar, tá? E tem uns que falam que de meia-noite até 6 horas. Então, assim, isso ainda não há um consenso na literatura. Mas uma das características é alimentação excessiva noturna, tá? A outra característica seria o aumento de peso. Então, sabemos que grande quantidade de consumo de calorias pode ocasionar um ganho de peso, tá? Então, durante a noite ou a madrugada, as escolhas alimentares não são as mais saudáveis. Assim, essa refeição extra, digamos assim, né, pode aumentar a ingestão de calorias. Bom, e o outro seria a piora no humor durante a noite. Então, sintomas de tristeza e crise de ansiedade vão crescendo,
tá? Durante o dia e são mais intensos durante a noite. Isso cria uma bola de neve que faz assim aumentar a agitação, irritabilidade e características de depressão da pessoa, tá? E também atrapalhando o sono. Então, vamos falar aqui sobre os aspectos neuroendócrinos. Os fatores neuroendócrinos da síndrome do comer noturno se relacionam com alterações no ritmo circadiano e na secreção endócrinas, como a do cortisol e a da melatonina. Sendo então a melatonina um neurohormônio regulatório no ritmo sono e vigília, que em parte dos sintomas, né, dos sujeitos que têm síndrome do comer noturno devem estar baixo. Então sempre a gente encontra nessas pessoas, nesses pacientes, com os níveis de melatonina baixo, tá? E a gente sabe que a melatonina, né, pessoas que têm o baixo nível de melatonina, elas têm dificuldade para adormecerem, né? Elas têm dificuldade de manter dormindo, né? Assim como a má qualidade de sono. Tendo-se então em conta que os níveis plasmáticos de melatonina são determinantes na regulação do ritmo sono e vigília. Rômulo, e qual é a prevalência? Bom, as estimativas atuais indicam que 0,5 a 1,5% da população americana, incluindo adultos e crianças, apresentam a síndrome do comer noturno. Em clínicas de obesidade, os índices variam, nesse caso aumenta de 6 a 14% e se situam-se em média de 12%. E o tratamento para a síndrome do comer noturno, né, não é um problema relativo ao sono, e sim a questões nutricionais, mas que o despertar constante acabam atrapalhando o relógio biológico. Então, essa pessoa, a gente sabe que ela tem dificuldade, né, de dormir, então assim acaba bagunçando com o ciclo circadiano dela. E claro, tudo isso levam à obesidade. Por esse motivo, a estratégia de ataque deve olhar para os dois lados, tanto a alimentação quanto a qualidade de sono. Por isso, o médico pode solicitar alguns exames, por exemplo, uma polissonografia, né, para monitorizar aí, o cérebro durante a noite, e a terapia também cognitiva comportamental e até mesmo a ajuda de um nutricionista. Por exemplo, se essa pessoa estiver muito ansiosa, a gente pode indicar um ansiolítico aí, né, um fitoterápico ansiolítico. Bom, e alguns dos tratamentos recomendados visam redução do estresse e da ansiedade, como terapia, atividades que relaxam, né? Como a diminuição do consumo de cafeína e álcool e até mesmo exercício físico. E você, que está aí do outro lado, costuma comer pela noite grande quantidade de alimento? Pois é, se você é esse tipo de pessoa, escreva aqui nos comentários qual alimento costuma comer quando você acorda durante a noite, tá bom? E assim então terminamos mais um episódio sobre transtornos alimentares. Então hoje falamos sobre a síndrome do comer noturno. Espero que você tenha compreendido o assunto. Nos próximos episódios iremos continuar falando sobre transtornos alimentares, tudo baseado em ciência. Então quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de nos enviar suas perguntas e sugestões para os próximos episódios. Fique ligado e até a próxima.